E ainda falando um pouco, refletindo um pouco sobre sobre os sentimentos de Jesus. E pensando assim que nós podemos também ter os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. Entende? Se você ainda não assistiu aos meus vídeos, né, aos pelo menos quatro últimos vídeos, se você ainda não assistiu, assiste aí para você compreender, né, que eu venho falando aqui sobre sentimentos, né, pessoal? A partir daquele texto que diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, e entendendo que é possível que tenhamos os mesmos sentimentos que houve em Jesus Cristo, mais ainda quando tivermos em nós o mesmo Espírito, né? O Espírito Santo. Entendeu, pessoal? E me veio alguns textos, né, para falar um pouco ainda, né, sobre Jesus, sobre o sentimento de Jesus. E eu estou aqui com o texto que encontra-se no Evangelho de João, no capítulo 6, pessoal. Esse texto aqui, ele fala assim da primeira multiplicação dos pães, entende? Não vou estar lendo todo o texto, como normalmente eu não leio, né? Por conta do tempo, para não cansar vocês também, nem eu. E eu leio apenas, né? Vou ler apenas no versículo 11. Tudo bem com vocês, pessoal? Eu espero que sim, esteja bem, né? Construindo aí um lindo relacionamento com Deus, fazendo a diferença neste mundo tenebroso às vezes, né, pessoal? Então aqui, esse texto ele vai falar assim, né, que Jesus ele estava, né, que havia na verdade uma grande multidão, né, muitas pessoas ali com Jesus, e Jesus, né, ensinava, Jesus estava ensinando, e Jesus percebeu, né, viu ali que o povo estava com fome, né? Jesus viu, sentiu, né, e ele disse, né, o povo está com fome, está cansado, né? Aí teve alguém que chegou para Jesus e falou assim, mas Senhor, da onde nós vamos tirar, né, comida, né? Tanta comida para tanta gente, né, nesse lugar, né? Jesus ele pensou assim na necessidade de alimentar o povo, e teve uma pessoa que viu aí a dificuldade, né, de alimentar o povo. Mas teve um discípulo que chegou e disse assim, olha, aqui tem um rapaz que ele tem 5 pães e 2 peixinhos, né? E trouxeram até Jesus. Jesus traz até mim, né? Os 5 pães e os 2 peixinhos. E Jesus, ele... Nesse texto aqui ele diz que ele deu graças, né? Tem no outro texto que também encontra-se no outro evangelho de Marcos, que diz que ele ergueu os olhos aos céus, né? De qualquer forma, ele deu graças. Aqui diz, né? Vou ler aqui, olha. Vou ler no 11, diz assim: E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, partiu-os pelos discípulos, e os discípulos que estavam assentados. Não. Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados. E igualmente dos peixes, quanto eles queriam. Então Jesus deu aos discípulos, e os discípulos distribuiu para o povo, né? O povo, Jesus aqui ordenou que se assentassem, né? Dividiu aí em assim, grupos de 100. Então, Jesus ordenou que eles alimentassem o povo. Então, assim, pessoal, olha que coisa, né? 5 pães e 2 peixinhos.
qual uma tendência natural aqui, né, pessoal? Que tendência natural teríamos, né? É assim que se tem. Poxa, né? Que escassez. Isso aqui não é nada, né? Para que eu vou fazer com isso? Isso não dá para nada, né? E essa não foi a atitude de Jesus. Ele deu graças, ele agradeceu. E aqui houve a multiplicação, né? O milagre da multiplicação. Penso que todos vocês aí, ou a maioria, conhece essa história, esse texto. Se não conhece, leia, viu, pessoal? Então, é muito lindo, muito conhecido, o milagre da multiplicação, né? Então, uma tendência natural é isso, né? Ver o pouco, a escassez. Mas não foi isso que Jesus fez. E eu fiquei pensando algumas coisas, né, para pensar com vocês, compartilhar com vocês. Assim, as pessoas falam assim, a gente fala assim, existe um mistério, né, nessa coisa da gratidão, de agradecer, né? E eu pensei assim, uma maneira da gente gerar, né, de nós gerarmos em nós um sentimento de gratidão, né, pessoal? Gerar, né? A gente pode gerar, pedir para Deus gerar em nós um sentimento de gratidão, para que nós possamos ser gratos, né? Hoje em dia se fala muito em gratidão, a palavra muito usada, né? Muito utilizada. Tem pessoas até que dizem, fale, né? Mesmo que você, independente de você estar sentindo ou não, fale. Eu não sei, né, pessoal? Não vou dizer aqui, né? Não vou entrar aqui no mérito de se é válido ou não, mas eu acho que a gente pode gerar, né? A gente pode buscar gerar esse sentimento para que quando a gente seja grato, realmente seja grato com compreensão, né? Entendendo por que eu estou grato. Eu compreendo isso aqui. Eu sou grata por isso. Isso tem um valor, é ver o valor, entendeu? Quando você vê o valor, quando eu vejo o valor, então isso gera, né? Então, gerar o sentimento em nós. Eu acho isso muito lindo, muito válido. Acho que vale a pena a gente buscar isso, né? Então, assim, como que é? E eu fiquei pensando, como nós podemos gerar sentimento de gratidão em nós com tão pouco, às vezes, né? Às vezes você tem pouca coisa e você quer ali gerar um sentimento de gratidão. A primeira coisa que não devemos fazer é não olhar aqui para o que tem e olhar para o muito, né? Desprezar o que tem e desejar o muito, né? Falar assim, poxa, isso aqui é muito pouco, eu preciso de tanto, sabe? Olhar o muito, almejar, ansiar, né? Ter anseio por muito. Eu quero, né? Eu preciso ter muito dinheiro. Às vezes você tem um pouco de dinheiro ali, você despreza aquilo lá. Isso aqui não dá para nada, né? Entendeu? Isso atrapalha. Isso atrapalha. E eu pensei em dizer assim para nós, que nós devemos entender, compreender esse pouco que temos como a semente, né? Nós temos a semente. Se você tem a semente, meu irmão, que você tem a semente é uma coisa que multiplica, né? É coisa de multiplicar. Então entenda esse pouco que você tem como a semente. E não fique almejando, né? Almejando o que você não tem. Acomode-se, né? Não é para acomodar para depois, não quero dizer que nós não temos que almejar, mas assim, agradeça, né? Entenda, né? Que esse pouco aí é a sua semente e alegre-se por isso. E que seja gerado em mim e em você sentimento de gratidão. Entendeu? Porque quando a gente fica olhando, desejando muito, você não consegue ser grata, né? Isso vai causar em nós ficar ansiando, olhando, né, para o que você não tem. Isso vai gerar uma coisa, ansiedade. Você vai ficar ansioso, querendo. E esse sentimento ruim de ansiedade adoece a gente. Entendeu? Então olhe para o que você tem e agradeça. Entenda que é uma semente, né? Que ali daí você pode multiplicar. Entendeu? Outra coisa é assim, né? Eu pensei assim, uma maneira, né, de gerar sentimento de gratidão em nós. Se você tem um é mais do que zero, entendeu? Então você consegue se alegrar. Poxa, eu tenho, pelo menos eu tenho, né? Eu tenho um.
né? Não tenho zero. Então isso te alegra. Poxa, eu tenho, né? Não estou zerado aqui, eu tenho esse pouquinho, eu não estou zerado. Entendeu? Eu tenho um pouco. E aí eu pensei em algo assim também, olha, um copo de água no oceano é nada. Você fala, é muito pouco, mas um copo de água no deserto é muita coisa, né? Então, se você está aí no deserto, você tem um copo de água, você tem muita coisa. Alegre-se, celebre, entendeu? Celebre. Não fique almejando o oceano está longe de você de repente, entendeu? E faça esse exercício aí de gerar em você, né? Gratidão. Gerar gratidão. Que quando nós fazemos assim, nós aí temos um sentimento muito, né, produtivo, que vai assim, nos dar motivo, né, para galgar aí os nossos objetivos, né, os nossos desejos, as nossas necessidades, entendeu, pessoal? Então eu fiquei pensando, é isso que eu quero dizer para você, né? Aprenda aí a gerar esse sentimento de gratidão. O que você tem, né? Pode ser que você esteja passando uma luta muito grande aí, né? Tá numa escassez, né? Puxa, eu tô numa escassez, numa dificuldade aqui. Mas o que que eu tenho? Parece que eu não tenho nada. Tem, você tem. Se você, de repente você não tem nada financeiro, mas você tem saúde, né? De repente você tem disposição, você tem uma mente saudável, né? Um corpo saudável. Então, tudo isso são sementes, né? Que você pode aí começar a manejar, né? Você entendeu? E sempre vamos ter aí algo para agradecer. Tá bom, pessoal? E se você aí não consegue, né? Ter esse sentimento de gratidão, tem aí que ficar falando da boca para fora. Peça ajuda ao Espírito Santo. É Jesus, me ajuda, né? Me transforma, que eu possa ser verdadeiro quando eu for grata, eu possa realmente ser um sentimento que está brotando aqui de mim, sabe? Essa coisa boa, para que eu possa, assim, sentir a tua presença, né? Poder dizer, eu sou um com Jesus, Jesus é um comigo, meu amigo. Tá bom, pessoal? E que Deus te abençoe. Vamos aí, ó, gerar muitos sentimentos de alegria, de gratidão, sabe? De compaixão, que eu falei no outro vídeo. Entendeu? Sentimento de justiça. Tudo isso o Espírito Santo nos ajuda. Ajuda a produzir em nós. Compreende? E que Deus te abençoe. Beijo no teu coração.